Estamos próximos do colapso. O alerta esquecido de 1972. Em 1972, um grupo de cientistas do MIT publicou um estudo provocador chamado Os Limites do Crescimento. A conclusão: se a humanidade mantivesse seus padrões de crescimento populacional, consumo de recursos e poluição, um colapso sistêmico poderia ocorrer por volta de 2040. Anos depois, uma análise da KPMG sugeriu algo ainda mais preocupante. O colapso pode estar vindo mais cedo do que o previsto. As civilizações humanas, em sua forma mais complexa, existem há cerca de 10 mil anos. Nesse período, incontáveis impérios ascenderam e caíram. Deixaram para trás fragmentos de sua existência, ruínas, lendas, monumentos. Embora não haja consenso sobre as causas exatas de cada colapso, elas costumam se encaixar em 4 categorias principais: esgotamento de recursos, instabilidade social, colapsos econômicos e mudanças climáticas abruptas. Cada império que desapareceu da história foi vítima de uma ou mais dessas forças. Alguns sumiram de forma abrupta, como a cidade de Pompeia, sepultada em poucas horas. Outros enfrentaram resistência prolongada antes da queda, como o Império Azteca. E há os que definharam lentamente por séculos, como Roma, que levou mais de 300 anos para ruir. Vivemos hoje na era mais desenvolvida já registrada. Somos mais conectados, produtivos e confortáveis do que qualquer civilização anterior jamais sonhou. Se você está assistindo a este vídeo, tem acesso à internet e, com ela, a maior biblioteca de informações já criada. Em comparação, reis e estudiosos do passado pareciam cegos diante do conhecimento atual. Temos acesso a medicamentos, viagens internacionais, alimentos variados, conforto térmico, entretenimento instantâneo e segurança alimentar. Luxos que eram impensáveis para qualquer pessoa fora da nobreza até pouco tempo atrás. Uma pergunta comum é: quem foi a pessoa mais rica de todos os tempos? Alguns apontam para Elon Musk, com seus bilhões. Outros citam nomes como Rockefeller, os Rothschilds, os Romanovs ou Mansa Musa. Mas todos esses viveram em tempos de extrema desigualdade e careciam de bens básicos que hoje consideramos triviais. Se eu tivesse que escolher entre viver em um palácio medieval sem saneamento e eletricidade, ou em um modesto apartamento moderno com água quente e Wi-Fi, a escolha seria fácil. A maioria de nós preferiria o presente, com todas as suas imperfeições, ao passado romantizado. Além disso, mesmo com os conflitos e crises que ainda existem, este é um dos períodos mais pacíficos da história. A interdependência global e os avanços tecnológicos reduziram os grandes conflitos entre nações. Hoje, até inimigos declarados compartilham cadeias de suprimento. A guerra, para muitos países, deixou de ser vantajosa, mas essa estabilidade é delicada. A economia global atual é infinitamente mais complexa do que qualquer estrutura imperial do passado. Comparar nosso sistema a um império antigo seria como comparar um avião a jato com uma carroça puxada por cavalos. Mas essa complexidade traz vulnerabilidades. Um pequeno defeito em um motor de avião pode derrubá-lo. Da mesma forma, choques aparentemente pequenos em um sistema globalizado podem gerar impactos catastróficos. A maior parte da população mundial está totalmente dependente de sistemas que operam em tempo real. Distribuição de alimentos, energia, água potável, transporte, comunicações. Poucos de nós saberiam como sobreviver se esses sistemas parassem de funcionar. Mas antes de soar alarmista, vamos entender com mais profundidade o estudo do MIT. O estudo que quis prever o futuro. Limites do crescimento. O objetivo do relatório. Os limites do crescimento era ambicioso. Determinar se o modelo de desenvolvimento humano era sustentável a longo prazo. Spoiler: os dados sugeriam que não. O que tornou esse estudo único foi o uso de um modelo computacional chamado World 3.
um simulador de sistemas dinâmicos criado em plena década de 1970. Lembre-se, naquela época, os computadores eram rudimentares. Mesmo assim, os pesquisadores conseguiram construir um modelo que relacionava fatores essenciais da vida moderna: população, produção de alimentos, industrialização, poluição e uso de recursos naturais. O princípio do World 3 era simples: tudo está conectado. Um aumento na população gera maior demanda por recursos, o que acelera a industrialização, o que por sua vez gera mais poluição e pressiona a capacidade do planeta. Mas há nuances. Uma população maior também aumenta a chance de surgirem soluções criativas, como novas tecnologias para a produção de energia limpa ou melhorias na produtividade agrícola. Por outro lado, também aumenta a complexidade do sistema e o risco de colapsos em cadeia. Economistas gostam de usar o termo ceteris paribus, tudo o mais constante, para isolar variáveis em seus modelos. Isso ajuda na análise, mas não reflete o mundo real, onde nada é constante por muito tempo. O modelo World 3 tentou capturar essa realidade, incluindo interações e retroalimentações. Um exemplo clássico de ciclo de feedback negativo é o declínio da taxa de natalidade. Com menos jovens nascendo, a população envelhece. Trabalhadores mais jovens ficam sobrecarregados com impostos e cuidados com idosos. Essa pressão dificulta que formem novas famílias, o que agrava ainda mais o problema. Isso se retroalimenta. O relatório do MIT concentrou-se em 5 grandes variáveis: população mundial, nível de industrialização, produção de alimentos, disponibilidade de recursos naturais, poluição. Curiosamente, as mudanças climáticas ainda não faziam parte do debate na época. Hoje, esse seria um dos principais fatores analisados. O mais importante, no entanto, não era cada variável isoladamente, mas a forma como elas interagiam. Por exemplo, o que seria mais perigoso? Uma queda na produção de alimentos levando à redução da população, ou o contrário? O estudo mostrava que, em ambos os casos, os desdobramentos poderiam ser profundos e imprevisíveis. O World 3 projetou diversos cenários, desde o crescimento ilimitado até o colapso total, e muitos dos caminhos simulados indicavam uma redução abrupta na qualidade de vida global a partir das primeiras décadas do século XXI, ou seja, agora. Os cenários do futuro. Agora que entendemos como os dados foram interpretados, o que exatamente o relatório revelou? Bem, os pesquisadores, com o cuidado típico de economistas, evitaram previsões absolutas. Eles sabiam que o futuro pode ser alterado por eventos imprevisíveis, como uma descoberta científica de última hora. Por isso, criaram diversas simulações, ajustando variáveis para prever possíveis desfechos. Algumas dessas simulações partiam do princípio de que a inovação tecnológica seguiria no mesmo ritmo. Outras consideravam avanços mais acelerados, com tecnologias como agricultura em laboratório ou exploração espacial para suprimento de recursos. E também havia cenários onde o progresso desacelerava. Uma pausa aqui. A ideia de estagnação tecnológica pode parecer improvável hoje, especialmente para quem vive em um mundo de atualizações constantes. Mas é importante lembrar que estamos nos aproximando de limites físicos em diversas áreas, como o número de transistores em um chip de silício. Pode ser que novas soluções, como a computação quântica, resolvam isso, ou talvez não. Além disso, boa parte da inovação atual gira em torno de formas mais eficazes de manter você engajado em conteúdos patrocinados. Sim, estamos todos nesse ciclo, inclusive este vídeo que você está assistindo. Voltando ao estudo, os pesquisadores também simularam diferentes taxas de natalidade, estratégias de reaproveitamento de recursos, níveis de comércio internacional e outras combinações possíveis. Em resumo, exploraram muitos caminhos prováveis para o futuro da civilização. A partir daí, analisaram a média de 5 variáveis essenciais: população, produção de alimentos, capacidade industrial,
disponibilidade de recursos e níveis de poluição. Como esperado, os resultados foram variados, mas quase todos apontavam para uma tendência preocupante de queda por volta do ano 2040. Um dos cenários mais promissores foi o chamado modelo de alta tecnologia. Nele, continuamos vivendo de forma semelhante ao presente, mas com avanços tecnológicos suficientes para compensar o crescimento populacional e a crescente demanda por bens e serviços, apesar de prever desafios como a redução de áreas agricultáveis e a poluição hídrica. Esse modelo mostrava a tecnologia como um fator capaz de superar esses problemas. A população se estabiliza por volta de 2040, não por escassez, mas porque sociedades mais ricas tendem a ter menos filhos. Neste futuro, a produção industrial atinge seu pico e começa a cair, mas isso não representa um colapso. Pelo contrário, indica um uso mais inteligente e eficiente dos bens. Por exemplo, a popularização de carros autônomos poderia eliminar a necessidade de um carro por família, substituindo-o por veículos compartilhados. É esse tipo de raciocínio que inspirou frases controversas como "você não terá nada e será feliz". Talvez o problema não seja a ideia em si, mas sim a forma como foi comunicada. O ponto é, usar melhor o que já temos pode diminuir a poluição e o esgotamento dos recursos naturais. Não teríamos os mesmos ganhos econômicos exponenciais do século XX, mas também evitaríamos uma ruptura social em larga escala. O modelo mais esperançoso e a dura realidade. Se depender exclusivamente de uma revolução tecnológica, parece arriscado demais. Há uma alternativa, o chamado cenário de mundo estabilizado. Nesse modelo, o progresso tecnológico continua, mas com um foco deliberado em sustentabilidade, incluindo o uso racional de energia e reaproveitamento de materiais. É importante lembrar que este modelo foi concebido antes da atual consciência sobre mudanças climáticas. Na época, a preocupação estava mais ligada à poluição local e à escassez de recursos do que às emissões globais de carbono. O mundo estabilizado é parecido com o cenário de alta tecnologia, mas com uma mudança fundamental. A sociedade decide reduzir voluntariamente a produção industrial antes que ela provoque desequilíbrios severos. Seria como desacelerar antes de uma curva perigosa, em vez de esperar que o carro saia da pista. Dos vários cenários modelados, este foi considerado o mais positivo dentro dos parâmetros realistas. Excluindo revoluções tecnológicas imprevisíveis, ele representa o melhor equilíbrio possível entre progresso e prudência. O problema é que, segundo uma análise mais recente de 2021, feita pela pesquisadora Gaia Harrington, não é esse o caminho que estamos trilhando. De acordo com ela, o desenvolvimento atual da sociedade segue de forma muito próxima ao modelo chamado Business as Usual 2. E isso não é uma boa notícia. O cenário da inércia. Business as Usual 2. Esse modelo projeta um cenário em que a civilização mantém seus hábitos atuais, com poluição crescendo de forma acelerada, pouca viabilidade para reciclagem em larga escala e sem incentivo adequado à economia circular. Nesse mundo, a produção industrial continua crescendo por um tempo, mas acaba encontrando limites severos. A queda na oferta de alimentos, agravada pela degradação ambiental, leva à diminuição da taxa de natalidade em países desenvolvidos e a crises de fome nos países mais pobres. Com menos jovens para sustentar a economia e menos recursos acessíveis, a produção despenca. A combinação de escassez, envelhecimento populacional e colapso da cadeia de suprimentos causa uma reação em cadeia e, por todas as definições, isso seria considerado um colapso da civilização moderna. Lá no início deste vídeo, eu disse que preferiria ser um trabalhador comum de hoje do que um rei no século XIX. Se esse cenário se concretizar, talvez eu prefira ser esse mesmo trabalhador atual a um rei do futuro. E essa é uma ideia perturbadora. Críticas e caminhos possíveis. Se você está se sentindo um pouco inquieto com tudo isso, não está sozinho.
A divulgação do relatório Limites do Crescimento causou controvérsia desde o início, justamente por pintar um quadro sombrio. E como era de se esperar, recebeu diversas críticas. Algumas dessas críticas já foram desacreditadas, principalmente porque os dados do mundo real vêm seguindo as projeções do cenário mais pessimista com uma precisão desconfortável. Outros críticos questionam o pessimismo quanto à capacidade de adaptação da humanidade. Argumentam que, quando pressionada, a humanidade inova, que a escassez impulsiona a criatividade, que a história já mostrou isso. De fato, avanços recentes em energias renováveis, agricultura vertical, tecnologias de reaproveitamento e outras áreas demonstram que existe reação. Embora ainda haja muito a ser feito, como no gerenciamento de resíduos, já avançamos muito em relação a uma década atrás. E agora, o que vai acontecer? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas em vez de oferecer uma previsão pessoal, deixo aqui um convite. Leia os relatórios por conta própria. Analise os dados, questione as tendências, porque no fim, o futuro será moldado pelas decisões que tomamos hoje, e isso está nas mãos de todos nós.